Salve pessoal, a gente está aqui em mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Vocês sabem que a gente sempre traz as pessoas que têm conteúdos importantes, histórias de vida interessantes e muita curiosidade pra gente. Hoje não podia ser diferente, a gente está aqui com o Leonardo Castilho, mais conhecido como Léo. Bom dia pessoal, tudo bem? Joia. E quem está aqui comigo também nesse bate-papo é o Misael Fará. Olá, bom dia. Beleza? Eu vou falar para vocês um pouco do nosso patrocinador, a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, tem livros de ficção, inclusive os meus livros de ficção, tem livros de autoajuda, tem livro científico. O livro do Ibra foi feito pela Editora Vilese, né, editado por eles. Então, aonde que vocês conseguem encontrar a Editora Vilese? Primeiro na Amazon, né? É óbvio, todos os livros da Editora Vilese estão lá na Amazon e também na loja do Ibra vocês encontram, ibravet.com.br vocês vão encontrar. Lembrando, gente, que esse canal aqui é o canal Ibra Talks, mas existe o Cortes do Ibra Talks, onde vocês vão ver partes do nosso bate-papo, né? Partes interessantes, curiosas do nosso bate-papo. Então se inscrevam lá também. E se não tiver inscrito no nosso canal, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, não esquece do peteleco no positivo, que isso é muito importante pra gente, e comenta também, que isso dá muita relevância no canal e ele vai ser levado para outras pessoas também. Mas agora vamos conversar com o nosso convidado, né? Léo, eu vou começar com uma pergunta bem assim, já para chutar o balde. Muito capcioso. É isso. Windows 10 ou Windows 11? Windows 11. Por quê? Melhor gerenciamento de memória e maior curva de aprendizado com o usuário. Eu tô com você. É melhor. Tô com você. Muitas vezes, mesmo a Microsoft querendo esconder muita coisa, né, acaba dando o essencial na primeira tela, logo de cara. Então, o menu inicial ficou muito interativo, a gente consegue pesquisar o que a gente quiser a partir de um único botão. Então, está ficando muito parecido com outros sistemas operacionais que já eram assim há algum tempo, e a Microsoft vinha pecando nisso, né? E agora está muito bom. Eu gostei pra caramba. Eu tô com dois computadores, um com 10 e um com 11, né? Na hora que você tá usando, você não sente tanta diferença. Mas quando você começa a ir um pouco mais a fundo, aí você vê uma diferença. Ficou mais complicado para nós de tecnologia, porque a parte de configuração está bem escondido. Então, a gente acaba dependendo bastante de códigos, né? Só que a gente está usando os mesmos códigos desde o Windows XP. Os programas não mudaram os nomes. Então, é muito simples você abrir uma barra do executar e digitar o que você quer, né? Então, está muito, muito melhor. Ele é muito melhor. Gerencia melhor memória, ele tem capacidade de leitura muito maior em disco, faz swap melhor. Então, é um sistema operacional mais robusto e mais simples para o usuário final. Tá. E qual que é a tua formação? Você estava falando antes com a gente, antes de começar? Tá, é uma história bem complicada, assim, né? Eu comecei fiz primário normal, né? Na minha época ainda tinha ginásio, né? E não conta pra ninguém, não. Fiz colegial, vai esconder a idade, né? Para esconder a idade. E eu fiz ensino técnico. A minha primeira experiência com ensino técnico foi fazendo edificações. Então, na época tinha vestibulinho, né? Que era para ensino técnico e vestibular. E eu fiz edificações, eu fiz no Carlos de Campos. Então, eu fiz um teste, né? Um vestibulinho. E eu fui o 6º aluno, o número 6, assim, no ranking. Assim. Tinha 7. E eu podia escolher. E eu podia escolher, né? Qual curso fazer. Eu tinha feito Liceu Federal e Carlos de Campos. Carlos de Campos era mais fácil para mim. Tinha um curso que eu queria, que era edificações, no horário que eu queria, que era de tarde. Tinha cansado de acordar cedo, vou começar a estudar só de tarde agora, né? Até porque também já trabalhava com meu pai em oficina, essas coisas, né? Eu fiz muito novo, eu tinha 13 anos quando entrei no colegial. Então eu tinha mais ou menos, eu vou para a área de construção, porque o meu pai é serralheiro. Então, nada mais justo. Só que naquela época tinha fliperama, tinha chocolate para trocar no Vale Transporte. Aí as aulas ficaram um pouquinho... Tudo para desviar a atenção. Tudo para desviar a atenção. Eu era muito novo, as pessoas que faziam colegial eram um pouco mais velhas, principalmente ensino técnico, né? Então eu acabei perdendo esse ano. Então quando chego perto de junho, julho, eu não voltei mais. E aí eu comecei a estudar para poder entrar num outro curso que eu queria fazer. Já tinha uma mente como eu tinha tido acesso ao CAD, prancheta, essas coisas, eu falei assim, poxa, não é muito a minha praia. Eu estou mais para a área de infraestrutura disso, da parte de tecnológica. E aí eu fui fazer processamento de dados. Só que eu não consegui passar em vestibulinho nenhum, precisei pagar a minha formação. Então eu fiz ensino técnico.
Terminando ensino técnico, sou da turma de 93. Tô dando a idade mesmo aqui, né? Entregou. Tô dando a idade mesmo. Tem gente assistindo que nasceu depois disso. Tá? Tem muito. Eu acredito que o Misa nasceu perto dessa época aí. Nasci. Bem próximo. Você viu que ele tá escondendo, ele não quer falar, não quer falar, não. Isso eu falo pra todo mundo, eu tô com 28 anos. 28 um pouco acabado. A vida foi difícil pra você. A vida foi difícil. Muito sol. Aí eu terminei o colégio técnico e tinha a opção de fazer a faculdade. Só que nesse inteirinho eu sempre trabalhei, né? A gente trabalhava, quando não era de office boy, para o escritório de contabilidade da minha mãe, pelas necessidades dela, era junto na oficina do meu pai. Eu não achava justo, né, o meu pai gastar dinheiro para poder comprar roupas, as nossas necessidades daquela época, né? Eu andava de skate, eu jogava basquete, jogava futebol, enfim, eu tinha que comprar minhas coisas, né? Então eu sempre estava na rua, sempre trabalhando, vendi revista em quadrinho, vendi curso de inglês, e tudo menor. Naquela época a gente podia trabalhar. Fui office boy, trabalhava na oficina. Tranquilo. E eu falei, eu não tenho condições hoje de pagar uma faculdade, e pelo que eu tenho de experiência no meu vestibulinho, eu não vou conseguir passar no vestibular, né, top, para poder fazer alguma coisa. Então eu vou pegar toda essa parte de grana que eu vou juntando nos meus trabalhos, trabalho informal e trabalhos formais, e vou fazer curso. E essa que foi a minha ideia. Eu já tinha a Novell como intenção, né? Porque o mercado antigamente ele era muito, falar um pouquinho mais técnico, né? Era muito universo RISC, então eram processadores de uma tecnologia para Unix e para Linux. E só que as empresas tinham que gastar muito dinheiro com equipamento, muito dinheiro com software, e eram muitas máquinas para alguns serviços específicos. Peraí, eu vou te cortar nisso daí. Tá. Era Unix e Linux, que são teoricamente gratuitos, mas não são, né? Não são. Mas por que gastar muito dinheiro com o software? Porque ele é mais barato que o Windows, por exemplo. Sim, mas o servidor e o sistema operacional daquele servidor, vamos dizer assim, eu tenho um curso somente dos servidores, o sistema operacional é gratuito. Mas qual o serviço que ele vai entregar? Então, ele vai entregar um software. Naquela época que estava em auge era SAP. Né? Então, as grandes corporações todas tinham SAP e as pequenas estavam tentando chegar na margem para poder colocar isso aí, a ficar grande para poder colocar esse SAP, né? Então, eu tenho que ter um servidor para aplicação. Eu tenho que ter um servidor para conexão dos usuários. Eu tenho que ter um outro servidor para o banco de dados. Né? Então, não tinha file server, assim. Os dados ficavam espalhados naquela época entre as estações. Está falando de 386, 486, para o começo de Pentium, né? Então, os servidores também eram muito ruins. Então, a gente tinha que ir para essa linha RISC. Então, você tem um custo de máquina muito caro, um sistema operacional barato, mas com suporte muito caro, e um software caríssimo, que demanda toda hora programação, que demanda equipe de suportes grandes, e aprendizado do usuário, não na infraestrutura e nem na utilização, mas somente no software. Então, eu fui procurar fazer um curso onde que eu podia atender tanto as grandes empresas, quanto as empresas pequenas, que não tinham condições de fazer isso e montar rede. Eles estavam presos na rede Workgroup do próprio Windows, né? E era muito ruim. Isso é muito ruim. Naquela época se ligava a cabo coaxial, cada porta de rede com cabo coaxial, fechando o anel com terminadores, e era muito ruim. A gente buscava... Não, era o tipo da coisa assim, que você ficava ligando, fazia tudo, na hora que você ligava não funcionava. Não funcionava. Você falou, caramba, aonde que eu errei? Aonde que eu errei? O técnico de informática naquela época, o administrador de rede, ele tinha que saber fazer cabo, tinha que saber estourar parede para poder passar cabo, aonde está o terminador, medir potência com o multímetro do cabo. A gente era tudo, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, construtor, técnico de informática, precisava fazer tudo. E depois você ainda tinha que varrer o chão da sujeira que você fez. Podia deixar sujo. E aí eu fui fazer curso, decidi fazer da Novell, eu terminei todos os cursos, a formação são 8 módulos, né? Eu fiz todos os módulos, mas eu queria alcançar a opção de ministrar esse curso. Eu gostei muito dos meus primeiros instrutores, eu falei assim, puxa, eu preciso estar nessa onda. E além de aprender a tecnologia, eu queria ensinar ela, porque eu peguei uma frase logo de cara, que quem ensina você aprende 2, 3, 4 vezes, além de trocar network. Eu falei, eu preciso disso para estar numa grande corporação, para usar isso que eu estou aprendendo agora nas grandes empresas e, ao mesmo tempo, montar a minha carteira de pequenas. Então, minha veia empreendedor começou ali naquele curso lá. Que eu sempre, como eu disse, eu vendi curso de inglês, eu abri empresa para poder vender revista em quadrinho. Eu vendi revista em quadrinho para dono de banca de jornal. Barça você não vendeu? Não vendi. Se eu colocar, ainda não vendi. O negócio era quadrinhos. Era quadrinhos. E aí eu trabalhei numa empresa, nessa mesma época da minha formação, eu precisava de dinheiro para poder pagar meu ensino técnico. Eu trabalhei numa empresa que fazia gravação de rádio de comunicação, PX, tinha componente Carrefour, Porto, que usava rádio em construções deles e serviço de segurança. Foi a minha primeiro trabalho, assim, fora a escola, né?
com acesso a computadores. Então, fui lá instalar o meu primeiro 386 SX33, que tinha um DVD, que tinha DVD. E aí eu tinha que colocar um cabo para poder fazer programação de frequência de rádio. As frequências são criptografadas. Naquela época já falava-se já de encriptação. A gente está falando de 91, 92, já se falavam sobre isso, né? Para um rádio não pegar o outro. Você tem duas empresas e um rádio modula o outro, não podia. Né? E aí eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar uma experiência de trabalhar no Carrefour. E aí no Carrefour eu entrei como gerenciador de informática, que não tem a ver com TI, ele tem a ver com a parte comercial. Então eu fui adquirindo, né, muita coisa assim por fora do que eu realmente estava aprendendo, que os cursos técnicos, infelizmente, ele fala muito pouco de infraestrutura e muito sobre programação, sobre utilização. É bem isso mesmo. É bem isso. E a faculdade também, até hoje, está presa muito em programação, não a parte de infraestrutura. E eu me liguei que o Network, ele vê muito a parte de infra para entregar recursos e soluções para os usuários. E é a minha praia. Eu vou atrás disso porque eu vou estar toda hora ensinando alguém. E eu posso fazer a minha formação toda hora ensinando alguém, reaprendendo. Faz com que eu estude. Ninguém gosta de estudar. Nossa, como eu gosto de estudar. Né? A minha veia de estudo é uma veia de aprender algo como funciona. Não como operacionar, muitas das vezes. Então, eu gosto de escramunchar e ir lá no fundo e falar, como é que isso aqui, de onde veio? Sabe a história daquilo? Para depois, agora eu conheço o produto, eu sei operacionar, não tão bem, mas eu sei toda a história. E aí, com isso, a gente tem outras vertentes, né? Que você pode sair. Um rádio, por exemplo, de onde que veio? Por que tem uma onda de rádio? Por que tem isso? Por que eu posso gravar essa frequência em um, não posso gravar no outro? Porque frequências parecidas modulam perto do mesmo canal, mas mesmo estando no mesmo canal, elas não se falam. Eu precisava, sabe, ter esse tipo de informação e eu uso ela até hoje. Porque hoje a gente tem wireless. A gente tem wireless com um monte de canal, todo mundo pode estar no canal 1, mas cada um numa frequência totalmente diferente uma da outra. Está encriptado, uma rede não fala com a outra, necessita de senhas. Então eu vim crescendo nisso. Depois desse curso, eu gostei muito, né, de fazer curso. Eu não podia me certificar porque eu era menor, eu tinha 17 anos. Tudo isso você ainda era menor? Eu fiz uma... Tudo menor. E eu fiz uma prova para cada módulo, para 8 módulos. Eu virei CNE, né, que é um certificado é Novell Engenheiro. Então, eu era um engenheiro da Novell, só que eu não podia tirar a certificação. Eu era certificado em TCP/IP, em lógicas de rede, em ambiente, na época a gente usava... O Network Admin, estava na versão 3.12 lá, enfim. E eu falei, eu preciso tirar isso, mas enquanto eu não sou maior, eu vou fazer curso Microsoft, que nós tínhamos o Windows NT naquela época. Lembro. Eu fui fazer o Windows NT. A NT veio antes do 2000? Foi antes. Foi antes. O 2000, ele é o Windows NT bonitinho. Tá. Ele é o bonitinho. Maquiado. O maquiado. Ele começou a ficar... com esse ambiente que a gente conhece hoje, né? Do Windows XP. Então, o Windows NT é muito parecido com o Windows XP, né? Verdade. O NT, naquela época, ele puxava a mão para o Windows 95, Windows 98. Aí, quando veio o Windows 2000, eu estava na transição de terminar meu curso e eu pude fazer um upgrade. Então, eu não precisei fazer todo o curso do 2000. Eu só fiz o upgrade porque era interface gráfica. Era só interface gráfica. Só mudava o Windows isso. NT é muito amarradinho, muito certinho. As coisas muitas vezes não funcionavam porque você esqueceu um item lá atrás, um comando para dar lá atrás, criação do usuário. Era dor de cabeça, hein? Era bem difícil. E como eu vinha numa formação Network, onde as coisas são mais facilitadas para o administrador, eu entro num sistema totalmente ruim. E eu já sabia um pouco de Unix lá atrás, que era pior ainda, direitos de acesso, né, chmod 777, 667. Então, de desses comandos, eu falei assim, poxa, eu consegui pegar muito rápido e virei NCT da Microsoft. Então, eu já pude dar curso primeiro da Microsoft, antes de dar curso da Novell. Eu tinha, quando eu fiz 18 anos, eu podia ser menor, quando eu fiz 18 anos, eu faço dia 11 de janeiro, em março desse ano, né, eu consegui tirar minha certificação NCT, e fiz a prova de certificação Novell e tirei também o meu CNE da Novell. E aí eu fiquei no mercado, isso é muito chamativo, só que eu não tinha experiência de campo. Então, aí você tinha teoria? Eu tinha muito. Não, eu até fazia muito laboratório, né? Tá. Então, eu fiz muito trabalho gratuito. Então, eu tenho um projeto na Droga Center. O Droga Center está fazendo toda a rede deles e fazendo a intercomunicação entre as unidades. Poxa, o próprio professor me colocava no projeto, porque ele via alguma coisa em mim que eu não conseguia enxergar naquela época, falou assim, ele conhece, pode ir. Mas é por causa acabou destacou, né? Da vivência que eu já tinha com os outros cursos, de procurar saber, vivia com livrinho, com manuais, lendo bastante, né? Porque eu queria saber de onde veio. Eu gostaria de saber qual é a história disso aqui.
Por que eu tenho que dar um CH Mode? Que raio que significa CH Mode? O que significa dar direito de acesso? O que é trustee, Knowledge trustee? Então eu precisava saber o que era aquilo, de onde veio, por que ocasionou, para tentar achar uma solução para aquilo. Porque a minha veia estava ali, né? Aí decidi começar a trabalhar com consultoria, claro, é o caminho mais rápido, e eu comecei a fazer muito projeto onde eu tinha que assinar. Eu não operacionalizava, eu fazia todo o projeto, assinava o projeto, mas eu não podia executar porque eu não tinha experiência de campo. Ah, entendi. E a minha experiência de campo acabou indo sem receber. Eu ia para campo, muitas das vezes, não na empresa que eu estava trabalhando, com outros amigos que tinham feito cursos juntos, para poder aprender aquilo, ganhar experiência. Isso foi muito bom para mim, porque depois eu comecei a entrar em consultorias maiores. Então, eu comecei numa consultoria que prestava suporte para empresas grandes, Banco Safra, Banco Pan-Americano, Telia Norte. Mas isso era tudo mainframe, não era? Não. Não? Já era um Windows NT. Já era o Windows NT? ou Network. Ah, tá. Ou Network. Como as empresas elas tinham os mainframes e eu tinha as tecnologias RISC com o SAP, e o SAP é muito caro para aquilo, porque eu tenho que comprar muitas máquinas para fazer cada uma função, como eu expliquei antes. No NT não, no NT eu já tinha um servidor onde eu tinha um proxy server, eu tinha DHCP, eu tinha todos os serviços de rede, de infraestrutura nativos. E tudo que eu gostaria de fazer a mais, eu podia fazer instalação nele. Ah, mas eu preciso de um outro servidor. Você precisava de um outro servidor por causa de capacidade. Que naquela época assim, não tinha espaço físico. Não tinha. A gente trabalhava com 4 megas de memória, era um absurdo. 1 giga eu fui mexer com 1 giga de memória quando eu tive uma máquina de game. Que eu tive, nossa, vou colocar 2 gigas de memória. Eu lembro que eu comprei um computador, aí eu coloquei um HD que tinha 1 giga. Eu tava me sentindo o máximo. Aí meu irmão apareceu com um MacBook que tinha 3 giga. Eu falei, tenho 3 vezes mais. Tem 3 vezes mais do que eu tenho. Olha, eu montava HDs desse tamanho, assim, com 32 megas. Era parecia uma gaveta dessas de... Olha como é que eu... Mais uma coisa de velho agora. A gaveta de toca-disco de carro. Nossa. Dos Cougar. Meu primeiro carro era assim. Não é de toca-disco que ele tá querendo falar. Ele tá falando de fita cassete. O TKR, que tinha... Eu tinha um Cougar que, embutido nele, tinha um equalizador. Então você tinha que tirar 2 gavetas... E carregava e colocava onde você ia, colocava em cima da mesa, colocava na chapelaria das baladas. Não, se fosse hoje... Assim, eu tirava, porque eu tinha medo do pessoal roubar, né? Não, mas se fosse hoje, você sai com um negócio desse daí para o motoqueiro. Para na hora, para o motoqueiro, passa aí. Eu entrei nas consultorias e de lá para cá, eu comecei a ver que as consultorias, elas ganhavam muito dinheiro em cima do meu trabalho. Primeiro por causa da assinatura, que valia muito mais. Então a gente tinha contratos gigantes e eu recebia um percentual muito baixo. E eu não podia executar aquele trabalho, eu estava trabalhando de graça para poder ganhar experiência de campo. E eu comecei a trocar as consultorias, eu trabalhei na Alternativa, um monstro de consultoria. Mas você acompanhava os projetos, né? Você Sim, desenhava o projeto, mas acompanhava. Eu fazia assim, eu desenhava todo o projeto do que tinha que ser executado, até de cabling, que é a parte de passar cabo, tudo. Então eu fazia também, quais eram as necessidades, quantidade de pontos, cabeamento estruturado, o que precisa, o que não precisa, categoria. Planejamento completo. Completo. Né? Fazia a parte de orçamento, de compra, qual que é o meu custo, para eles poderem precificar em cima do custo que eu passava. Era bastante disso. E aí eu acabava fazendo serviço para eles de rua, técnico de informática. Vamos no Banco Votorantim, porque uma estação de trabalho parou de funcionar. Por que parou? Porque soltou o cabo coaxial de trás de uma placa de rede. Aí você vai lá para poder pregar, nossa, mas o conector tá ruim, é o conector T. Pô, vamos tirar o conector, vamos fazer de novo. Não, e normalmente soltou porque o pessoal passou varrendo e roscou. Passa varrendo. Quando decide fazer um remanejamento de mesa, esquece que o cabo tá ali, o cabo tá esticado. Puxa tudo, o cabo estoura. Vê um cabo que tem um terminador, fala, o que é esse negócio no cabo? Deve ser defeito. Vamos tirar. Não funciona. E comecei com isso. Aí quando chegou a tecnologia UTP, cabo de cobre, né, com 4 pares, eu já tinha trocado de consultoria, estava numa outra consultoria, que eu entrei inclusive também para poder assinar projetos Novell. E tinham clientes menores, mas eu pude ter a oportunidade de somente eu ir para campo. E isso foi muito legal, porque a gente fez muita rede. Muita. O nicho de mercado dele era um software de laboratório, de diagnóstico. Então tinha Bioclínico, na época, Hospital 9 de Julho, Albert Einstein, tinha Ferdinand e Ross, tinha várias coisas. E ele também ia para o lado jurídico, por uma questão cultural dele próprio, né? Do dono da empresa, né? E, enfim, eu tinha também jurídico. Explica esse lado jurídico. Por que ele ia... Para que precisava esse lado jurídico? O software dele era um software de gravação. Então, você podia gravar um áudio e já colocar no aplicativo. Depois você ouvia esse áudio novamente e ele transcrevia o que você falava para um texto. Né? E para o advogado isso é muito legal.
Né? Então, o software dele trabalhava com rede novel. Entendi. Achei que ele estava fazendo alguma coisa para proteger os laboratórios. Não. O software também era usado para o pessoal jurídico, porque o advogado ele começava a falar, né? Gravar aquele áudio, depois ele passava o áudio, o próprio sistema ouvia o áudio e transcrevia. Isso é bacana. E ele só corrigia. Para escritor que consegue gravar. Era a gente estava falando com o escritor era aqui. Muito legal. E ele costuma gravar. Eu não consigo. Eu pego o gravador para gravar alguma ideia que eu tive e não sai. Não sai nada. Agora ele consegue gravar. Aí seria legal, porque você grava e sai escrito, né? Tem bastante gente que usa isso, né? Então. O pessoalzinho coaching gosta muito disso, né? Viver com o microfone ligado, gravando coaching, um monte de ideias. Coaching anda meio mal visto, né? O coaching. Eu fiz coaching uma época. Tenho muito da base de gerência. A minha parte de gerência de projetos, né? E inteligência emocional não tem a ver com PNL, pelo amor de Deus, mas ela está envolvida com isso. Então, eu sou um cara muito motivador, eu gosto de explicar muitas coisas para os usuários, falar com o meu cliente, eu gosto de fazer analogias para que o cliente seja inserido no que eu estou falando, na tecnologia, dentro do ambiente, do core do meu cliente. Então, eu tento fazer esse tipo de trabalho e fazer com que, muitas vezes até assustando, né? Usando um pouco de inteligência emocional do meu cliente, assustando ele para que ele, olha, você não está assim tão simples. Essa avenida não é tão larga, né? Você tem isso. Então, voltando isso para o ambiente de rede, fala assim, olha, você não está totalmente seguro, não é? Porque você tem uma questão com o seu usuário. O usuário ele tem que andar lado a lado com a segurança. O meu ombro de segurança termina quando dá a volta em todos os usuários e volta nesse outro ombro. Porque você tem que passar essa política de segurança para os caras. Olha, você tem que ter formas de auditoria. Caso aconteça alguma coisa, se essa segurança, um elo desse falhar, né? Então você tem que ter isso em mente. E eu começo a provocar sustos. E esses sustos eu gosto de dizer que são necessidades. Eu gero necessidades no meu cliente com que é como se fosse oxigênio. Ele não consegue mais respirar se ele não tiver aquilo. Então, meu lado coaching entra nesse aí. Entendi. Isso daqui é oxigênio. E você precisa dele para respirar. Se você não tiver, você vai conseguir, de alguma forma, tirar oxigênio igual peixe, de dentro d'água. Vai fazer fotossíntese, sei lá que raio vai acontecer. Mas não é o certo. Mas isso é uma coisa que é interessante, porque quando a gente conversa com o Léo, né, eu até uso a gente como exemplo, que você faz a nossa parte de TI inteira. Então, você não só dá uma solução de TI, preciso comprar uma máquina. Não, você vai... Por que você precisa? Não, você faz toda uma análise antes. Exatamente. Sim, uma assessoria realmente, né? E fala, não, você precisa dessa máquina para quê? Para isso. Mas a sua rede tá boa? Não, agora vai piorar isso, aquilo. Então, você faz toda a infraestrutura, fica realmente... você desperta isso, né? Você explica de uma forma que a gente pensa, né? Fala, pô... Não, beleza, mas eu vou comprar essa máquina aqui parruda, tá bacana, eu vou tá no céu. Não, mas aí você vai precisar disso, vai precisar daquilo. Então você faz todo um mapeamento que é muito bacana. É como a gente comprar uma Ferrari para poder rodar, sei lá, Cidade Tiradentes em Itaquera. Não, nem precisa. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, qualquer parte de São Paulo. Vou comprar uma Ferrari para dar na marginal, pronto. Até viu ontem, antes de ontem, eu vi um podcast que o Felipe Massa tava e ele falando que ele tem uma Ferrari lá fora. Acho que foi ele que vendeu, ou o Rubinho. Tava o Rubinho, ele e o Tony Canaan, né? E um deles até vendeu a Ferrari para vir para o Brasil porque não dá para trazer. Falou, aqui não dá para andar. Aqui não dá para andar. Né? Então, eu já vi, já disse Ferrari como manutenção, né? Eu trouxe uma Ferrari, ok. Quanto vai gastar por ano? O preço da Ferrari. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu gosto muito de fazer essa inserção com o meu cliente com a tecnologia, porque eu sempre acreditei nisso, né? A informação, ela não é posse, ela é uso. Então, quanto mais eu passar para o meu cliente, quanto mais ele usar aquela informação, mais alinhado eles vão estar com as minhas ideias. E eu também vou estar alinhado com a ideia do meu cliente no que ele espera. Não só do meu trabalho, mas o que ele espera para poder crescer. E eu posso usar a tecnologia como banco para isso, como base para isso. Porque se ele estiver bem alicerçado na tecnologia, ele vai ficar somente no core dele. Eu vendo cursos. Eu fabrico pão. Eu trabalho com indústria farmacêutica. Então, vai fazer suas coisas, porque a base tecnológica, que é a sua infraestrutura, ela vai estar respaldada. Só que eu não vou simplesmente agora, vamos crescer e vamos ver qual é que é, não, porque senão vira uma pirâmide ao contrário. Então, a gente tem que tentar, quanto mais quadradinho for esse crescimento, mais alinhado com a TI. Eu tenho um exemplo claro, eu participei esses dias de uma validação de software da Anvisa e um cliente farmacêutico. E eu sempre passei por validação de software por causa de questão de produto, em metro, essas coisas. Eles tinham que validar o software simplesmente por causa da rastreabilidade do produto deles. Eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, mas rastreabilidade você já ganha de qualquer produto. Mas farmacêutico não, eu tenho que ter um controle maior.
Então, não adianta eu ter a restabilidade mostrada no sistema. Eu tenho que ter ela validada pela Anvisa para poder fazer isso. Certo. E aí você, poxa, mas já está num outro nível. Eu pensei que simplesmente uma certificação ISO 27001 de segurança já estava suficiente. O meu negócio, como a parte de tecnologia, né, a parte de segurança da informação, eu passar para eles, já era suficiente. Né? Minha certificação, meu atestado. Mas não, vai muito mais além. É muito maior. Voltando na minha formação, quando eu voltei para a faculdade, eu fui fazer um curso de gestão. Eu preciso fazer um curso de gestão, de TI ou não. Preciso fazer um curso de gestão. E até aí eu já tinha feito coaching, já tinha feito um monte de curso de gerência de projeto, escritórios de projeto. E quando eu fui fazer minha gestão, é difícil falar que o meu ego é grande para esse ponto, mas eu dei aula, porque eu cheguei sabendo o que eu estava fazendo. Uhum. Só que eu não tinha aquela parte de programação. Eles tentaram me enfiar linguagem C, linguagem C Sharp, Java, e não é a minha praia. Eu escapei disso lá no meu ensino técnico. Eu não queria. O Java eu tentei aprender. O Java, não o JavaScript. Né? O Java é muito verboroso, né? É muito complicado. Ele trabalha ao contrário, porque eu aprendi COBOL, aprendi Basic, né? Eu usava Hotbit, usava o TK89, que você colocava na televisão, você nem sabe do que eu estou falando. Era uma caixinha uma caixinha parecida com a nossa mesa, né? E você acoplava na televisão, aí você pegava um gravador de fita cassete, colocava do lado, acoplava nele, aí você fazia lá a linguagem de programação, para poder fazer uma execução de um negócio bobo. Um joguinho assim, de quadradinho andando. Você fazia um baita, aí você gravava naquela fita. Era interessante porque a jogada não era você usar o computador, era você criar algo no computador. Era muito gostoso isso daí. Você criava, desenvolver alguma coisa. Não, o pior é a desgraça. O computador não fazia nada, você só criava. Aí você gravava lá tudo bonitinho. Na hora que você ia passar de novo, porque cada vez que você usava, você tinha que passar de novo pro computador. Ele não tinha memória, tinha 64K, 38, 32K. Aí você ia passar, a fita enroscava. Putz. Isso daí já era museu na minha época, imagina. Mas eu sou mais velho que você, eu tenho 28, né? Você tá com 20, então. 23, então. Então, mas aí eu fui aprender Java. Aqui a minha esposa estava aprendendo e tal. Eu falei, eu quero aprender, que sempre gostei. Para mim é hobby, né? Essa parte é hobby. Aí eu falei, nas bibliotecas do Java, eu falei, não, esquece, não é para mim, não. Cada biblioteca faz uma função que abre um objeto, que modula um objeto de uma maneira. É coisa para maluco. Eu saí da área de programação porque eu pensei assim, um dia eu vou ter minha família. Eu vou tratar minha esposa como um objeto. Então eu tenho que saber quais são as funções daquele objeto. Deixa a tua esposa escutar, ela vai escutar isso daqui. Eu escapei disso, mas eu já escapei disso lá no ensino técnico. Então eu tinha uma outra ideia de casamento, né? Então como a gente já disse, eu já disse em algumas oportunidades com você, eu sobrevivi na minha adolescência, né? Então, tinha uma outra ideia totalmente genérica do que seria um casamento. Mesmo meus pais tendo um casamento muito íntegro, tudo, eu falei, essa vida não é pra mim. Mas hoje eu penso muito diferente, graças a Deus. Algo mudou. Muito contente. Quando eu fui fazer gestão, consertou, que ele sabe que vai chegar em casa hoje. Quando eu fui fazer meu curso de gestão, eu praticamente tinha aula de rede, tinha aula de infraestrutura, tinha aula de lógica de programação. Então, só foram cursos assim que eu passei direto. Tinha aula de gerência de projetos, de empreendedorismo. Só que eu estava misturado com pessoas muito novas, né? Pessoas que estavam vindo, às vezes, na segunda formação, mas são pessoas com 26, 27 anos. Eu já tinha 40 anos. Já tinha minha empresa. Eu abri a minha empresa no ano de 2000. Então, já tinha uma bagagem, um conhecimento só de empreendedor. Só de empreendedor. Eu trabalho com tecnologia desde 94. Então, para abrir depois somente em 2000. Então, foi uma carreira muito rápida, muito alta, né? Um ápice muito alto. Só que eu percebi que faltavam algumas coisas. Né? Eu até brinco que eu só fiz a faculdade para ser preso em sala separada. Né? Deixa eu ter um nível universitário. Estou querendo acabar com isso. Eu brincava lá com eles. Mas por que você voltou, cara? Você não precisa. O professor está pedindo informação para você. E quantas vezes eu corrigia trabalho para professores, quantas vezes eu fiz coisas para o professor. Eu era monitor de sala. O interessante assim, que eu levei para a vida disso, a parte de projeto, a troca, o network, ter lá o diplominha. Pra porcaria nenhuma, até larguei lá na faculdade, nunca fui buscar nada. Mas você nem fui. Isso foi, sei lá, tem aí 10 anos para trás, 20 anos para trás aí.
Porque o que manda, na verdade, é o conhecimento, É né? o Você já conhecimento, tem o eu conhecimento, já a tinha ele, mas vivência, não que eu tudo, sabia né? tudo. Então, é legal que você refresca informações, né? Então, eu fui voltar para saber a diferença, fazer cálculo, né, entre binário, decimal, e fui voltar para isso. Né? Então eu falei assim, opa, agora hexadecimal, que legal, o hexadecimal agora está sendo usado no IPv6, aí eu fui aprender a fazer cálculo de máscara de IPv6, que é um protocolo que vai dominar o mercado. Então foi legal para esses pontos, então eu comecei a fazer a ligar no meu trabalho essas coisas, né? E falei assim, poxa, eu não uso isso aqui por quê? Ah, porque meu cliente não tem. Mas por que ele não tem? Porque ele não conhece. Vamos voltar ao conhecimento desse meu cliente. E aí comecei a conversar novamente com todos os meus clientes, todas as bases começaram a evoluir, curva de aprendizado aumentando do meu cliente, ele utilizando mais recursos, mais serviços, aí geram mais necessidades, gera mais dinheiro pro leitinho do meu filho, e nós vamos correndo, né? Essa que é a ideia. A gente já teve muitos altos e baixos lá na FNS, né? Eu gosto de falar que cada vez um homem não é homem se ele nunca faliu algo. Ele tem que ter falido algo. Ele tem que ter vivido essa experiência de um dia ele ter algo e ele perder mesmo aquilo. Porque aquele sentimento de perda quando você tem, você fala assim, puxa vida, cara. Não vou mais perder. Não vou mais. Daqui pra eu frente, não vou mais. Aquele erro você não comete nunca mais. Porque é uma lição que você aprende pro resto da vida. Aquele erro você não comete mais. Você vai cometer outros. A gente só aprende com erro. A gente só aprende com erro, né? Nós somos assim, né? Só aprendemos com erro. Eu vi um podcast esses dias falando a respeito de lobo frontal. E olha que legal. Como é que a gente pode jogar isso para a neurociência, né? O nosso lobo frontal, ele, na verdade, ele não é uma abertura para o aprendizado. Ele é uma abertura para inibição. Sim. Para inibição. Eu não sabia. Aí para inibição. E eu comecei a ver o quanto inibidor eu sou das recompensas que eu gostaria de ter de imediato e não tenho. E eu tenho elas a longo prazo. Só que muitas das vezes, lá atrás, eu tinha a minha recompensa imediata, né? E eu não pensava a longo prazo. E aquela recompensa, ela não era o suficiente para me manter. Tanto financeiro, quanto emocional. Sim. Ela não era suficiente. Cara, eu me sentia frustrado, porque eu não conseguia evoluir até determinado patamar, onde eu via as outras grandes corporações indo. Eu tive uma empresa próspera, já tive 15 pessoas de campo, eu tive 3 caras alocados diretamente dentro do meu escritório. Eu brincava que eu só ia para o meu cliente para tomar café. E quando eu voltei para o operacional, eu cresci muito mais profissionalmente, né, do que quando eu estava naquela época. Eu falei assim, nossa, eu estou uma empresa próspera. Não. Eu trabalhava para poder manter, mas eu não tinha horário, era 11h40, meia-noite, eu estava no escritório ainda, entendeu? A vida do empresário, né? Vida de empresário. Mas hoje eu posso gozar de uma facilidade, de uma liberdade. Eu trabalho pra caramba, graças a Deus eu trabalho pra caramba, só que hoje eu posso, por exemplo, botar o meu pé no sofá e assistir o Netflix, que antigamente eu não fazia. Porque eu chegava do meu trabalho muitas das vezes 7 horas, 7h30 começava a dar curso, ia até às 11 horas, aí tem um cliente que me ligou e deixou mensagem, um e-mail, e eu ia até 2, 3 horas da manhã, para acordar no outro dia às 6 horas, que tinha que estar no cliente às 9. E São Paulo, o trânsito de São Paulo, te obriga a acordar às 6 para estar às 9 em qualquer lugar. E era isso de segunda a sábado, todo dia, quando não, domingo, que precisava viajar. Quando eu comecei a falar, olha, eu ainda trabalho pra caramba, mas tem dia que eu tô... A pandemia me ajudou bastante nisso, né? Eu já estava indo pro remoto e aí, quando todos os meus clientes foram pro remoto, eu aproveitei. Então, eu me dou o luxo hoje, continuo acordando às 6 horas da manhã, faço todas as minhas coisas, a minha rotina ela é bem encaixadinha, às 8h30 eu tenho um checklist com todos os meus servidores, com todos os servidores dos meus clientes, eu entro, vejo backup, parte de segurança, se teve invasão, vejo logs, vejo isso, e às 9h30 eu entro para poder fazer o checklist com usuários. Então, tipo, olha, quais são as máquinas, quais os contratos que eu tenho que fazer as visitas e fazer checklist com o usuário, que eu tenho esse tipo de prova de esse checklist que você faz do servidor, você consegue fazer tão rápido assim? É um negócio simples? Uma hora, mais ou menos em 40 minutos, eu consigo fazer toda a minha base de clientes hoje. Então, porque é bastante, né? Então, é bem rápido. Não são tantos quanto eu gostaria, mas bastante. Não, mas imagina... É que se você der na minha mão, eu vou demorar 40 minutos para fazer um, tá? Mas a gente tem ferramentas, né? Hoje a gente tem um conjunto de frameworks que ajuda a gente nisso. Então, eu tenho todos os servidores dos meus clientes, eles são monitorados, mesmo não sabendo que são monitorados. Eles são monitorados com software por fora. É bom a gente saber. Não, mas por que eles são monitorados? É um serviço que eu ofereço. Está no meu portfólio de produtos. Então, eu tenho ele como produto. Assim, só que eu não tenho por que não colocar no meu cliente, se eu falo para o meu cliente, a primeira coisa quando a gente vai entrar não é suporte para o usuário. Não é o problema de informática.
é a segurança da informação. Isso então eu fui migrando para a Mas segurança hoje, da informação conforme o tempo. Né? Hoje mudou. Quando eu mexia muito com o computador, qual que era o grande problema? Aqueles vírus que entravam e destruíam. Os vírus não querem destruir. Hoje não querem, eles querem entrar e ficar quietinho lá. Eles querem roubar dados, eles querem usar para... Máquinas zumbis. Para quê? Máquinas zumbis, né? Para bitcoins. Para bitcoins, que você fala? Mineradoras. Não, o zumbi é assim, eu vou fazer um ataque na máquina do Misael. Tá. Só que o Misael é espertão. Imagina, familiar, né? Muito esperto. Tem uns computadores com Kasper Sky, todos já fazendo propaganda da Kasper Sky. Você faz a segurança é o Léo manja pra caramba. Então... Se quiserem aí bancar aí, patrocinar. Eu sou partner deles, né, também. E um fã também, vai. Vamos combinar, você é um fã da eu sou. Os caras manjam. Eles estão sempre ali batendo o primeiro e segundo lugar no Gartner, né? No quadrante do Gartner. Eles perdem para Palo Alto, mas a Palo Alto, ninguém no Brasil que eu conheço tem grana para poder bancar o que precisa de verdade para segurança. Os caras são muito caros. Eles começam com $50 mil, 35. O negócio é bala. Mas, enfim. E quando a gente fala de segurança, dos vírus que você estava falando... Antigamente, nossa preocupação era o vírus danificar. Hoje, o vírus ele entra para poder ficar quieto e roubar alguma coisa do usuário. Se eu quero entrar na máquina do Misael, eu não entro na máquina dele. Eu entro na máquina do Sidney. Porque o Sidney tem acesso à máquina do Misael. Entendi. Então, eu entro na máquina dele com o malware, coloco um acesso remoto, dou uma sequência de comandos, onde ele vai começar a capturar as informações da sua máquina. Através da dele. E quando eu danificar a tua máquina e conseguir, através de um backdoor, entrar na sua máquina através da máquina dele... O acesso que fez a sua máquina é lá. Se tiver um gerenciador de rede, um gerente de rede, se tiver um administrador de rede no local e pegar log, ele não sabe que foi pegou. Porque o meu malware que entrou... Porque o meu malware que entrou, ele já entrou por uma outra máquina. Não entrou pela minha máquina, a máquina do Cid. Já entrou pela máquina do César. Ou seja, a rastreabilidade não difícil. consegue. Você não consegue. Assim, existem técnicas forenses para poder pegar. Tu consegue. Mas até que nível? Quantos hopes? Né? A gente precisa. Normalmente, até o terceiro roubo isso daí é usado num crime mesmo. Assim, se você, por exemplo, roubou dados dele através da minha máquina, através do César, ninguém vai rastrear isso daí. Não consegue rastrear. É difícil. Hoje, por exemplo, vamos falar do meu cliente, do Ibra. Se hoje, através da máquina do César, então na máquina do Sidney, que entrou na máquina do Misael, eu consigo pegar porque a gente está dentro dos 3 hopes e estamos dentro de uma rede interna. Se essas redes são externas, já começa a complicar, porque cada um tem a sua internet, cada um tem os seus roteadores, cada um tem a sua rota. É mais complicado de buscar. Existem técnicas para fazer isso? Existem. Tem como buscar. A gente olha hoje a parte de crime cibernético, né? Então, a polícia faz um belo trabalho com isso daí. Felizmente faz um belo trabalho. As leis estão cada vez mais rígidas em cima disso. A LGPD chegou agora para a parte de proteção de dados. Né? Então, vai precificar esse ano agora, vai ter precificação de valor da multa. Só que a técnica forense que é usada no mundo, eles pegam até uma quantidade de hopes. O hacker está além disso. Eu não tenho por que entrar em uma máquina para acessar outra máquina. Eu entro em 100 máquinas e 100 máquinas entram em uma máquina. Para essa máquina fazer a ação que eu quero. É essa a ideia. Então, eu monto servidores virtuais com o que eu preciso para poder infectar aquelas máquinas. Então, eu monto 50 servidores virtuais. Cada 50 vai entrar em 100 máquinas. Essas 100 máquinas vão contaminar mais 100 máquinas cada uma. É irrastreável. E para você entrar numa máquina, precisa da ação do usuário, não precisa? Normalmente precisa de alguma falha do usuário. Ali. Ou alguma atualização que o usuário deixou de fazer, uma atualização de segurança, que é utilizado esse furo de segurança. Foi descoberto eu atualizo dias. tudo que chega. Então, tudo que chega, eu atualizo. A própria Cisco, a NetPoint, a Checkpoint, foi pego esses dias que tinha um usuário guest com direito de administrador num lote de máquina deles. Aí você, poxa, mas espera aí, como é que pode? A SolarWinds, uma empresa de segurança da informação, ela foi invadida porque por causa que o software dele tem uma falha onde que o usuário administrador podia receber via browser um submit para troca de senha. Aí você fala, mas coisa mais básica, calma aí, gente. Os caras estão errando no pouco. Mas por que aconteceu isso? Porque lá na fabricação, lá na gravação do chip, tem um rapaz lá que já está fazendo aquilo. Para que a ação seja tomada lá atrás. Então, a engenharia social, ela começou antes. Olha, vai ter uma fabricação, um lote de fabricação. Qual que é a sua programação? A minha programação é tal. Vai ter um lote que vai ser feito de sábado para domingo, a segurança é menor.
entendeu? A validação, a qualidade não está aí, você vai fazer tal coisa, tal ação. Ou então, em vez de tais chips, você vai colocar tal chip. E aí a ação está feita, no nível de hardware. De hardware, aí fica hardware, fácil. Fica muito fácil, muito simples. A TP-Link esses dias, elas colocaram tudo na nuvem e foi vazado não sei quantos usuários lá em nuvem. Aí você pensa assim, mas como é que um site que cadastra usuários, que comandam serviços, pode ser invadido? Né? Aí você vai ver atualização de servidores. Estavam hospedados em servidores Windows, que utilizava o serviço de web do Windows. Já podia estar em cloud, já podia estar no... Mas foi escolhido a maneira mais fácil, mais atualização, simples, mais barata. Essas coisas, uma coisa que me chama a atenção. Você pega muita gente resistente, por exemplo, você vai lá, quero colocar aqui, né, a gente falou bem do Windows 11, logo no começo. Você vai lá e fala, olha, é melhor colocar o Windows 11, atualizar aqui, atualizar ali, a pessoa, não, mas eu gosto do XP. Isso tem. Tem muito isso daí. Porque eu participo de um grupo de Windows no Facebook. Aí o pessoal coloca lá, gente, eu estou tentando instalar o XP e não consigo. E manda a configuração da máquina. Não, aí eu olho a configuração e falo, dá para instalar o Windows 14 nessa máquina. E o cara quer instalar o XP para quê? Aí ele pega um LIT, que mandam para ele, olha, esse daqui você consegue instalar pelo não sei o que, você coloca no pendrive. Eu falo, mas quem fez isso daí? O que o cara colocou dentro disso daí? Porque é um Windows modificado. O sistema operacional que ele é... louco. Não existe almoço de graça, né? O sistema operacional que ele é dado, ele já está com os programas com backdoor. Sim. Hoje, o Windows 10 craqueado na internet, já com pacote Office, compactadores, softwares de print, já vem tudo pronto. Olha lá, vou achar tudo pronto, é legalizado. Vem você os pode presentes, atualizar, você nem imagina. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive dar dinheiro para quem te forneceu isso, porque tem um minerador instalado como serviço que está escondido. Então, se eu tenho uma versão de Windows LT, que eu posso fazer a programação, que eu posso fazer alguma coisa, e eu vou disponibilizar de graça, nossa, que filantrópico que eu sou. Sou muito legal. Então, mas eu vejo o pessoal querendo colocar XP demais, né? O Windows 7, nossa, o melhor Windows que já teve é o 7. Eu tenho alguns clientes resistentes ainda, por causa de alguns serviços. Por exemplo, eu tenho um cliente que está com o Windows 7 ainda, porque eu tenho 2 impressoras que estão escravas nele como servidor de impressão. Ele está como servidor de impressão de 2 impressoras de rede. Sim. As impressoras de rede, elas são impressoras antigas e eu não consigo colocar o driver nas estações de trabalho para imprimir o frente e verso. Sim. O drive não é compatível. Então, já com o Windows 11 nas máquinas, não é compatível. Então, eu tenho que fazer um downgrade de versão na estação de trabalho? Não. Eu coloco ou fazer um upgrade de tudo, né? Eu coloco o print server, da impressora. Da impressora também. Eu coloco um print server com a versão que ele consiga fazer e compartilho esse print server com as demais máquinas. Então, eu vou mandar um job de impressão para uma impressora tal, ele vai mandar lá para o micro, impressora-PC. Não, mas tem, por exemplo, tem um contador, amigo meu, que ele falou, olha, eu tô no XP, porque vários programas do governo não rodam em software mais atualizado. Não roda. Ele falou, não tem como... Por exemplo, se eu colocar o 7, não roda. É muito específico. Mas é um absurdo, né, o governo fazer Mas isso. tem máquinas, por exemplo, tem equipamentos que... Recuperação de dados, por exemplo, que só funciona no XP e não teve atualização para o Windows 7 e para o Windows 10. Não tem. Então o cara fica preso ainda com a maquininha lá, com o XP. Eu tenho um equipamento na minha residência, hoje está na minha residência, né? Que é um Compaq, eu vou lembrar, Pentium 3 alguma coisa. Nossa. O Lentium. Eu tenho uma placa PCI espetada nele para ter as portas SATAs para pôr os HDs atuais. Não só como é que é, um computador de disco lá. Olha isso. Ele reconhece tudo. Você pegou o seu HD, tirou do seu laptop, tá com raiva do mundo, tacou no chão, saiu arrastando, bateu com ele na porta, eu coloco lá de novo e ele vai rolar. Olha isso. Você fala assim, cara, eu não acredito. Ele consegue fazer a primeira leitura, o setup dele reconhece, o BIOS reconhece ele, e você coloca no seu laptop, ele não liga, não acha um setup, não acha nada. Ele reconhece, eu estou mantendo essa máquina lá por conta disso. E tem um programa lá muito antigo de recuperação de dados a nível profundo. Demora horas. É 3 horas para cada, acho que 1 giga, 3 horas. Eu ia te fazer a pergunta, e memória para tudo isso? Não porque tem, se não roda. O programa gera né? ruim, Então. Né? Porque é muito lento, a máquina é péssima. Precisa fazer um monte de adaptação, mas é uma máquina que já tem, eu acho que ele está com 4 GB de memória, tem um HDzinho de 1 tera, SATA lá, espetado, mas ela tem IDE, ela tem, sabe, algumas coisas assim, você fala assim, mas por que arcaico, manter? Né? Eu nem uso mais.
Mas algum dia, Não, mas mas vai você... tirar um servidor do fundo do bolso, Você que precisa, na casa você da precisa. praia. É. Entendeu? Mas não é o core, não é meu. Eu não tenho nenhum no meu portfólio esse serviço. Mas eu sei que ele vai ser muito útil. Um dia eu já usei bastante. Ah, sim. Hoje não, eu mas prefiro, para você precisa. Agora, Pegou um HD do Cid Cid e deu pau, HD novo. Eu vou lá ligar aquela minha máquina? Não, eu não vou. Olha, vamos procurar um SOS Backup, vamos procurar alguma empresa de recuperação de dados. Os caras dão garantia, não isso, não aquilo. Mas deixa comigo pelo menos uma semana. Deixa comigo uns 2 dias. Eu não vou abrir. Porque abriu, acabou. Eu não vou abrir, tentar ver o que aconteceu, trocar placa, fazer isso. Vamos colocar numa outra máquina, vamos ver se reconhece. Aí eu tenho lá as máquinas que eu tenho no escritório, coloco no escritório, não rolou. Realmente o negócio é mais sério. Deixa eu ligar aquele computadorzinho lá. Deixa eu liga a manivela, né? Deixa eu pegar uma rinite alérgica de ligar esse bicho, né? Uma pergunta que me chama a atenção, por exemplo, você tem um HD, né? Um HD que tá com algum problema, tá... Um HD mecânico. É mecânico. Você consegue salvar os dados que estão lá dentro. Você pode mandar para uma empresa dessa, salvar alguma coisa. O SSD queimou, já era, perdeu todos os dados? Também. Ou consegue? Consegue também. Mas ele é mais a nível de software. Ele é mais nível software. Então, ele é... Vamos voltar para o mecânico. A linha mecânica, para poder recuperar dados, eu tenho tanto a parte de software quanto a parte de hardware. A parte de superfície que a gente fala, né, que é a parte de software, né, então é só superficial. Os SSDs são só superficial. Só que como ele tem muitos registradores, os programas mais atuais, eles conseguem ler o registrador e ver onde que o dado foi gravado, foi armazenado. Então, ele não faz mais uma leitura no dado realmente lá, ele faz uma leitura nos registradores. E eles fazem a montagem do dado que você precisa recuperar. Então, é legal. Só que ele é superficial. Ele é via software. Então, ele vai lá no nível do registrador, que é hardware puro, né? Ele vai lá na linguagem de máquina, só que ainda é superficial. Então, eu não consigo trocar chip, fazer essas coisas. Com um disco pintável e bordável. Pega um disco de uma, placa do outro, coloca no laboratório. Faz o Frankenstein lá. Faz o Frankenstein e faz funcionar. Eu vi tem uma empresa muito antiga, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele ficava ali na Avenida Rio Branco. Os caras tinham um quarto, colocavam o HD no ambiente, criavam um vácuo, botavam luvinhas. Eu falei, lembro disso daí que eu vi na internet. Isso daí. É muita frescura, porque de verdade, quando você olhava na bancada, desparafusa, tira os discos, coloca do lado, pega um HD parecido, coloca lá, funcionou ou não funcionou. Cada parafuso de um tamanho. Tentativa e erro. Agora, quando ia para lá, era questão de RAID, tinha algo a mais, né? Eu falei assim, mas precisa de um ambiente limpo, todo mundo de branco, parecia médico, né? Todo mundo de branco, sapato branco, parede branca. Fazer uma operação no seu computador aqui. Tudo branco. Barato. Antes de mudar de assunto, que eu vou mudar, só lembrando vocês, não deixa de dar o peteleco aí no positivo, a gente precisa do like, né? E se não se inscreveu, o que o pessoal faz se não se inscreveu? Tem que se inscrever. Isso, tem que se inscrever aí e ativar o sininho, né? E todas as notificações. Isso aí. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, né? É um assunto muito que o técnico, povo... né? É um assunto que o povo entende. Você é cervejeiro, né? Hoje não mais. Não mais, mas você tem um grupo de... Sim, faz parte de vários grupos de cervejeiros. Como é que chama um grupo de cervejeiro? Porque no vinho é confraria. Também é confraria? Ou de gente chata. Vamos colocar o pingo no X, né? Porque hoje todo mundo é cervejeiro. Todo mundo é gordinho, barbudo, faz cerveja. Né? Fala IPA. Não, é IPA. Mas você tá no Brasil. Eu falo hambúrguer, você fala hambúrguer. Mas você falou Kaspersky, aí que eu vi. Falei, mas lá fora eles falam Kaspersky. Olha que negócio. Eu falo Kaspersky aqui. Kaspersky. Porque o certo, eu lido com uma empresa, né, que é irlandesa, e eles estão colocando o Kaspersky lá. Aí eu falei assim, Kaspersky. Aí o cara deu risada. Mas os americanos falam Kaspersky. Aí você pensa, poxa, mas então não tem uma... Deixa o russo falar realmente o que é, o alemãozinho falar o que é, a gente vai saber o que é parecido, né? Só que a gente em portuguesa, né? No nosso inglês, não é Twitter, é Twitter. Né? Não, a gente dá um jeito. Instagram, não é Instagram. Instagram. É Instagram. Não. Se você pega uma pessoa falando Instagram, você menos, né? Menos, pelo amor de Deus. Então, o grupo cervejeiro, ele é assim, ele é contínuo. Hoje todo mundo é, né? Então pegou uma onda, eu faço cerveja desde 94. É muito. Você faz a cerveja? Eu faço cerveja. Tá, eu faço cerveja. A primeira vez que nós fizemos cerveja, nós fizemos numa chácara, com amigos da faculdade, né? Da faculdade, desculpa, do colégio. Nós fizemos só tinha gente maior. Eu era o único menor da sala. Né? Então, só tinha pessoal que já trabalhava à noite e tudo. E o pai de um dos nossos colegas, ele fazia cerveja. Só que ele fazia cerveja naquela época
cerveja garrafas PETs, assim, sabe? Eram coisas ruins, só que o processo já era muito certinho. E eu, adorei aquilo, adorei. Falei, nossa, eu tô semana que vem aqui para poder fazer cerveja com você. E eu percebi que fizemos cerveja uma vez, fizemos 2 vezes, bebe pra caramba fazendo cerveja, que você bebe cerveja anteriores. Tem que degustar pra saber se ficou bom ou não, né? Então, é uma desculpa pra beber, pra estar longe dos pais, pra fazer bagunça, né? Ver uma mulheradinha diferente, né? Mas a cerveja que você faz não é aquela com gosto de Giló estragado, não. Não. Porque uma vez me deram uma que, pelo amor de Deus, não dava tudo pra depende beber. do estilo, né? Tudo depende do estilo. Você deve ter pegado uma cerveja sour, né? Não, era fundo de quintal. Fundo de quintal. O cara tava tentando fazer uma boa. A gente chama, tipo, o cervejeiro que começa assim, no quintal, é o paneleiro. E eu sou paneleiro de carteirinha, gosto bastante, gosto das micro cervejarias, micros mesmo, nano cervejarias. Que são artesanais de verdade. Artesanais de verdade. Então, eu tenho que comprar o malte em saco, fazer a separação, fazer a pesagem. Muitas das vezes eu compro o malte e eu preciso ainda maltear esse cereal. Então, eu compro a cevada e tenho que maltear a cevada, sabe? Então, você pega o trigo, muitas das vezes, e fala assim, pô, esse trigo tá torrado, mas não tá suficiente. Preciso fazer uma torra diferente para minha cerveja de trigo ficar com gosto diferente. Então, eu sou nesse nível, assim, de cervejeiro. Eu gosto do processo, saber como que eu vou criar aquilo e qual vai ser o resultado final que eu vou ter. Dá uma resumida pra gente como que é o processo. Você vai lá, compra o malte. Eu compro o malte, coloco numa panela e... Antes de mais nada, o que é o malte? O malte é um grão que é aquecido para poder facilitar a retirada do carboidrato. Ah, tá. Entendi. Aí é o malte, o que mais? O malte, eu posso tirar o malte da cevada e posso tirar o malte do trigo. São os cereais mais fáceis, né? No Brasil tem mania de colocar adjunto, que seria arroz, água de mandioca, milho, essas coisas. Isso não malteia. Se você esquentar o milho, vira pipoca. Não dá pra fazer cerveja de pipoca. Não, só jogar sal, mas dá pra jogar sal e comer. Né? Joga sal e come. Não dá pra fazer. Mas, enfim, a gente precisa de... É só o malte, a água e o lúpulo. Existe um terceiro aí, que é o que faz o álcool, né? Faz a brincadeira ficar séria, que é a levedura. Quem não coloca assim como ingrediente, coloca como um agente. Né? Então, a levedura é um agente. Então, você coloca o malte numa panela, aquece aquilo numa determinada temperatura para se arrancar carboidratos daquilo, porque já com o malte está mais fácil para soltar, vira um chá doce. Sim. E aqui tem escadas, depende da quantidade de carboidratos e proteínas que eu quero tirar daquele grão, eu tenho escadas para isso. Depois eu removo todo o grão e deixo somente o mosto, que é só o líquido, transfiro para uma outra panela ali mesmo e vou fazer a fervura dela, aonde eu posso acrescentar mais água para atingir o que eu quero. E eu acrescento o lúpulo, que nada mais é do que o tempero da minha cerveja. Então, e conserva também. O lúpulo e deixa quanto tempo? É que nem vinho, que você tem que hoje deixar existem fervuras de vamos falar do processo ainda de quente, né? Eu tenho um processo quente e um processo frio. O meu processo quente, ele pode demorar de 4 horas até hoje eu tenho fervuras de meia hora, 1 hora. Depende do que eu quero com aquela cerveja. Então, eu vou pegar uma IPA, por exemplo, eu gosto de colocar 3 lúpulos numa IPA. Vou colocar 3 lúpulos diferentes, eu tenho uma escada de tempo para colocar, para que aquilo possa pegar realmente naquele mosto. Né? Porque senão uma fica por cima da outra, eu não tenho gosto nenhum. Eu tenho um gosto estranho e não consegue reconhecer. Eu gosto de reconhecer o que tem naquela cerveja. Não sou chato que, nossa, estou sentindo notas de baunilha. Né? Não, mas você sente um pouco de biscoito, depende do que é. Você sente, você percebe que o malte ali estava torrado. Né? Você fala, nossa, eu senti um pouco de chocolates advindos das vacas suíças. Eu não sirvo para isso. Às vezes o pessoal me dá um suco de maracujá e fala, do que você acha que é? Morango. Eu sou péssimo para isso. De onde que esse morango aí? Então, essa parte quente, ela pode demorar até 4 horas, né? Entre fazer as escadas de temperatura, fazer a fervura, né? Colocar o lúpulo. Depois disso tem a parte fria. Então, eu tenho que esfriar aquilo muito rápido, a ponto de não criar fungo, não entrar bactérias. Então, eu tenho que esfriar aquilo muito rápido para poder colocar a levedura. Aí entra a parte fria. Então a cerveja, o mosto já está frio, o mosto é somente a água, né, que sobrou daquela primeira infusão de água quente. Como se tivesse coado, por exemplo. Você tirou o grão. Eu coei, tá? Vamos falar isso. A gente abre a parte de baixo da panela lá e deixa sair somente o líquido, enquanto o restante fica lá. A panela, normalmente, ela tem um fundo falso, como se fosse uma peneirinha.
Então o mosto Legal. fica aqui em cima. Na hora que eu Aí abro... ele boia, então, ele sai. e você tira o líquido que está eu embaixo. tiro o líquido de baixo. Ah, É assim facinho. que funciona. Existe também um equipamento que chama bazuca, que é um filtro que fica dentro da panela assim, e o mosto fica tudo ali. Então na hora eu mexo o mosto, ele cria um furacãozinho, né? Um ciclone, e aí ele vai puxar somente o líquido, né? E aí por isso que é legal fazer com 2 panelas, que aí a outra panela você recebe somente o líquido. Existe um método também que chama biab, que é um saco. Eu já coloco o grão num saco, encho de água e derrubo ele lá dentro. Quando eu for tirar, eu vou tirar o saco e tá somente a água lá dentro. Tipo um chá. Você É um chá, lá, um chá. Uhum. Ele é um chá. Interessante. Eu só posso ferver quando não tiver esse malte lá. Eu coloco o lúpulo, essa parte quente. Tem pessoas que fazem 2, 3 horas, tem pessoas que demoram 6 horas, 3 horas de fervura. Eu já fiz com 4, 5 horas de fervura. Mas que absurdo, cara. Ele fica lá mexendo, ele não pode grudar, enche o saco. Eu ia perguntar isso, porque o tempo de fervura vai comandar, digamos assim, se ela vai ficar mais encorpada ou menos, porque se você não mexe, talvez ele grude no fundo. Eu estou mexendo ainda com os carboidratos voláteis ali, e com aquela molécula quente aberta, eu estou colocando o meu tempero dentro dela. O lúpulo vai ficar ali naquele líquido, entendeu? Então isso é legal. Eu tenho várias formas de colocar sabor na cerveja. Até então a cerveja ali está doce. Ele é um chá de cevada, é um chá. Nada mais é do que um chá. Doce, 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 doce. Aí você começa na fervura, você começa a colocar as coisas. Eu fiz uma cerveja de manjericão, que eu fiz colocar algumas folhas de manjericão ou colocar na peneirinha. E a gente faz cerveja já bebendo. Vamos e xuxa lá dentro. Pronto. Vamos beber. Nossa, tá salgado. Dá pra temperar a salada. Aí depois que a gente coloca a levedura, a gente deixa isso não é vácuo, né? Mas é num balde ele é preparado, alimentício, um balde alimentício, ele é fechado, a gente coloca um airlock ali para ele não explodir, porque a levedura começa a comer o carboidrato e solta CO2. É de onde vem o gás, né? Ele vem o gás, não só dali, mas ele vem CO2 e álcool. E começa ali a criar o álcool ali. Então fica com um airlock. Então ele fica ali, conforme dá pressão, ele abre e deixa sair o ar. Tô gostando dessa levedura, parece gente boa, né? Gente boa. Tem piada cervejeiras isso, né? A levedura, ela come muito doce e gorfa, né? O cara. Né? Depende da interpretação. Como é que o álcool é estranho, né? Normalmente fica 7 dias fermentando e aí você pode já beber a partir dali. Mas é uma cerveja suja. Uma cerveja que não está muito tratada. Ela, quando você esfriou ela muito rápido, não deu tempo de decantar partículas que ainda voam nela. Né? Então você pode, nesse momento, deixar ela decantar, deixar ela maturar. Então você tira ela daquele balde de fermentação, porque você tem que tirar o lodo que ficou ali embaixo, né? Pode colocar num outro balde. E aí você pode escolher deixar em temperatura ambiente, aí depende muito do estilo da cerveja, deixar em temperatura ambiente, ou levar ela para a geladeira e você fazer essa decantação mais gelado. Né? Em 13 graus, 15 graus, deixar abaixo de 8 graus, por exemplo. Quanto maior tempo você deixar nesse período, mais clara, mais límpida é a sua cerveja. Menos resíduo você vai ter depois na garrafa. Porque o processo de engarrafamento, ele termina, a cerveja está pronta já para beber. Você pode beber, mesmo quente, quem gosta, ou está na geladeira já, está bebendo gelado, não tem problema. Mas na hora que ela vai para a garrafa, eu ainda tenho que criar CO2 nela, porque ela não tem CO2 suficiente ali. Então, normalmente, na hora do engarrafamento, se eu não forçar CO2 e colocar aquilo num barril, né, ou num keg, alguma coisa, eu posso ir para a garrafa. E na garrafa, na hora que ele entra a garrafa, eu ainda coloco açúcar dentro da cerveja. E esse açúcar é aquela cerveja que eu fiz lá em 94. Quando a pessoa fervia o malte, botava numa garrafa de Coca-Cola a levedura, fechava, batia com um preguinho ali e deixava numa prateleira. Botava açúcar e deixava na prateleira. Falei, vamos beber. Pluf. Tá amargo, mas você tinha colocado açúcar. Como é que pode? E essa é a primeira cerveja artesanal, assim, feita de forma ruim, né? Era isso. Então, nada mais, na hora que eu vou engarrafar, coloca-se açúcar. Só que aquele açúcar você não percebe ele mais. Porque a levedura que está ali ainda, ela vai terminar de comer. É que eu ia falar, a levedura consome esse açúcar. Ela vai consumir aquele açúcar para poder criar o gás. E gás. Então, na hora que você pega uma cerveja, que você acabou de fabricar a cerveja e vou abrir, ela não... Mas tem... Ela não abre. Você demora um pouco para depois você mandar para lá. Depois de engarrafada, eu gosto de deixar 2, 3 dias. E eu tenho garrafas que eu fiz em 2000 e
2005, 2006, guardado até hoje. E não estraga. E eu tenho medo. Então, O estragar e não estragar, há uma questão. Depende do que você usou de adjunto na cerveja. A cerveja não estraga. Uhum. A cerveja não tem validade. Cerveja artesanal, eles falam que tem validade porque pode perder potência de tempo guardado. Mas tudo depende da quantidade de ar que passou pela tampinha. E a quantidade de ar que você teve Artesanal, no mas processo. é industrial, por que estraga? Por que tem A validade? cerveja, ela estragava antigamente por causa da quantidade de milho, água de arroz e mandioca que colocavam na cerveja. Ah, tá. Porque ela Coisa vem que com não uma são validade. malteadas. Ela vem com uma validade. Se eu aqueci ela, e vamos falar de cerveja comercial, e depois eu pasteurizei ainda na garrafa, que ela é pasteurizada na garrafa, eu ainda pasteurizei, que eu fiz um aquecimento de novo, ela não estraga mais. Mas a Anvisa, o MAPA no caso, eles obrigam a ter tudo entra com validade. A cerveja importada não tem validade. Chega no Brasil, tem que ter uma etiqueta de validade. E lá fora não tem. Você pega cervejas mundialmente conhecidas e lá fora você pode ter garrafa de 15 anos e tomar cerveja de 15 Não anos. tem problema. E não tem problema. Mas tudo depende do processo. Não é que toda cerveja... Não, você vai ter cerveja sour, por exemplo, que é feita com base de fruta. Opa, você tem fruta ali. A fruta gera fungo. Você não sabe como é que foi o processo. O mínimo de oxigênio que entrou passou por uma garrafa vai dar problema. Só que você tem, por exemplo, as Flanders, que são cervejas com bastante gás, que usam rolhas. Aquilo não estraga nunca. Porque não passa ar, ele está fechado e normalmente tem parafina para não passar ar nenhum ali. Essa minha garrafa, eu coloquei parafina nela, é tampinha normal, eu coloquei parafina, ficou lá, porque eu fiquei com medo dela explodir, de tanto que vai criar gás e ela vai explodir. É normal, garrafa de cerveja explodir. É bem normal. Olha, imagina, você tá lá tem que tomar logo. Quando você começou a fazer, você falou pra tua esposa que você Ela podia explodir? Não comentei. Mas eu fiz cerveja as últimas vezes agora com uma confraria, para ver o nome, né? Uma confraria, chama Sky Nerd. Skynet, olha. Sky Nerd. Então, a gente tem a ver com a Skynet, né? E são todos bem nerds. O pessoal de TI que vai lá fazer cerveja. A maioria de isso, TI. A maioria de TI. Então, mas deve ser legal, porque você imagina, você tá lá no processo de fazer cerveja e tal, você pegar 4, 5 amigos lá que participam das mesmas opiniões, né? Enfim. Você fica o dia inteiro lá fazendo cerveja, bebendo. Sobre mangá, falando que jogo gosta, de tabuleiro, RPG, aí, game. Esses são os papos. Quando entra num papo um pouquinho mais profundo sobre alguma coisa... Imagina a cara deles, aquele óculos assim, né? Não, isso é muito. Então, mas o cervejeiro era assim. O cervejeiro, ele é nerdão. Ele não é descoladão. Totalmente ele é nerdão. nerdão. Ou pode ser que o proprietário da cervejaria seja, mas normalmente ele é bem nerdão, assim. Só que você não tem mais esse nerd estereotipado, né? Eu me considero nerd pra caramba, cara. Ah, não, agora é geek. Agora é isso. Eu gosto de me aprofundar em tudo. E algumas coisas que eu vou me aprofundar não tem necessariamente a ver com o meu trabalho, até a ver com o meu gosto. Não tem muito a ver. Eu não gostava desse negócio, ver as estrelas, ver isso, ver aquilo, puta coisa chata, demora pra caramba, as coisas demoram pra acontecer. E eu tô aí, ó, estudando o cosmos, estudando o espaço de um jeito maluco. Você acompanha o Sérgio Sacani? Nossa, adoro. Eu queria trazer ele aqui. Eu vou trazer ele aqui algum dia, o Sérgio Sacani. Esses dias um garoto do interior da Bahia, acho que é interior da Bahia, que está lançando balões... balões de temperatura, meteorológicos, né? Com câmera dentro, com toda uma... Para poder fazer a estratosfera. Então ele manda na estratosfera 32 km de altura. Acho que é para provar que a Terra não é plana. Não, mas pode ser. Mas aí tem... vez para conseguir as imagens. Aí depois ele fez agora com uma marca de um blogueiro, um youtuber, enfim, que eu nunca conheci. Mandou para ela, é o segundo que ele manda. E eles adoram o Sacani também. É muito legal, porque você, além de provavelmente que a Terra... Toma, seus terraplanistas. A Terra não, mas é que eles falam que o pessoal usa a GoPro e a GoPro distorce. Mas eu gosto, o que eu tenho hoje de canal, antigamente meus canais era tudo de game, de TI. Aí alguns, uma época de coaching, outra época de coisas engraçadas, mas o que eu tenho hoje, que é coisas engraçadas, tipo porta do fundo, uma besteira assim, não é besteira, pelo amor de Deus, não divulgue. É descontração, né? Mas descontração. Espaço de estudo do universo, sobre SpaceX, sobre a NASA, sabe? Sobre o pessoal da Rússia que está fazendo, sobre as explorações chinesas agora em Marte. Então eu estou bem alinhado. Na Lua descobriram não sei quanto de água lá. De água na Lua. Descobriram água pra caramba na Lua agora. Na casa dos bilhões de toneladas. De tonilitros. Bilhões de tonilitros em pedras, esferas de cristal. Aí você pensa assim, poxa, a gente não sabe nada ainda. Não. Nós estamos tentando, o Elon Musk quer atingir Marte e a gente não sabe nada da Lua. Aliás, a gente não sabe nada do nosso oceano.
É. Não sabe nada do nosso oceano. Tem um monte Então, de é um vida lá negócio que a gente não que eu conhece. desisti de estudar. Eu gosto muito do mar, né? Gostava mais, eu pesco, né? Então eu gostava bastante. E eu comecei a estudar algumas coisas a respeito do oceano, tal, oceanografia. Cara, você fica maluco, porque você vai até determinado ponto e para. O que tem? Acreditamos que. Acreditar aqui, eu prefiro acreditar então lá no universo, porque lá pelo menos é maior e a gama é muito mais fácil, um monte de coisa. Com certeza. E lá, um dia nós vamos explorar. Agora, aqui dentro do oceano, cara, os caras não têm vontade nenhuma, vão destruir essa porra toda. Mais uma pergunta capciosa. Vida inteligente no universo, acredita, sim ou não? Sim, mas com controvérsia. Aí existe uma escapando a tangente aí, ó. Eu acho assim, ó. Se eles já vieram pra cá, a conta que a gente tem que fazer é em que tempo eles estavam. Como assim, em que tempo? Por exemplo, vamos contar. O universo tem alguns bilhões de anos, na casa das dezenas de bilhões de anos. Se eles saíram de lá naquele momento, viajando a velocidade da luz, e nós estávamos já em expansão, e eles estão numa... Vamos botar aí, tipo, 50 mil anos só da gente. Eles chegaram aqui em que época nossa? Cretáceo? Provável. Chegaram antes. Eles não bateram com a gente aqui. Não, então... Eles não acharam a gente. Eu não acredito que tenham vindo. Ou eles também não têm um desenvolvimento suficiente para olhar para cá. Eles estão olhando para lá. Eles estão olhando para outro lugar. E se eles tiverem a tecnologia para poderem viajar na velocidade da luz, pegar esses wormholes, os buracos de minhoca, e eles puderem realmente ter essa tecnologia, eles não têm interesse na Terra. Não. Eles não A têm, não porque a gente... ser, a não ser que eles sejam tecnologia tá muito carnívoros superior, né? e achem a gente fofinho. mas devem ter seres... Também. Vamos acreditar, então, a existência. Devem ter seres muito maiores, muito mais carnudos do que nós. Né? Tem estrelas aí que geram a mesma condição de vida da Terra, tem exoplanetas que têm água, que já pela proximidade das estrelas, estão na zona habitável das estrelas. Aí você começa a pensar, cara, se tem água, se tem possibilidade de ter mar, quente, pode ter vida. Só que a formação deles, quantos bilhões de anos na nossa frente aconteceu? Quer dizer, a vida pode ter terminado lá. Um planeta maior, se você pega um planeta maior, tem mais gravidade. Então o animal tem que ser maior. Tem que ser maior para suportar. Para suportar. Tem que ser maior. Para vencer. E depende da distância dele no universo, porque a gente tem que imaginar que o universo ele não tem lado, ele tem tempo, né? Ele tem tempo. Então ele não tem um lado dele, o lado de cá, o lado de lá, o espaço para cá, andando para lá. Ele tem as coordenadas dele, mas é contado em tempo. Então, se aquela pessoa, se aquele extraterrestre, né, ele existiu lá há, sei lá, alguns milhões de anos atrás, ele já não existe mais, porque já aconteceu a extinção dele. Será que ele já não está colonizando outros planetas? Será que ele já foi para uma estrela, já não descobriu uma estrela maior? Ou será que a vida começou, terminou lá, e a gente nem viu ainda? Porque nós vamos saber que teve lá daqui a alguns anos. Existe um estudo que mostra que provavelmente existem várias civilizações que já se auto-exterminaram. Já morreram. Porque a tendência da civilização é ela se matar. A gente está tentando. A gente está tentando. Faz um tempo. A gente está tentando. Tem um tal de Putin aí que parece que ele vai conseguir. Isso é uma vertente de pensamento. Teve um bigodinho que quase conseguiu. Chegou perto. Então. Então, assim, você tem esse estudo dizendo que pode ser que tenha várias civilizações que já foram, já não existem mais. A gente vai encontrar só o resto deles. Se algum dia a gente tiver alguma tecnologia para sair do sistema solar, que a gente não consegue... Não consegue sair ainda. A gente não Voyager consegue... está aí saindo, né? A Voyager 1 e 2 estão saindo aí. Estão saindo, mas... diferentes, mas estão conseguindo. Mas assim, quantos milhões de anos até alcançar alguma outra coisa? Então, nessa velocidade que estão, né? Então, vai ser difícil a gente encontrar alguma coisa. Mas é só a gente ser encontrado, eu acho. Mas eu acho que a gente nunca foi encontrado. Mas a gente tem que imaginar, eu estou falando agora com o Misael. Se nós encontrarmos vida, aonde já está expandido, né? Tipo, sei lá, vamos botar 30 mil anos-luz daqui. Se a gente encontrar vida lá, a gente está encontrando ela em que tempo? Em qual tempo? Só que a gente tem aglomerados que está 300 mil anos aqui. O universo tem 16 bilhões. Então, imagina lá, 13,4 bilhões ou 14,3, alguma coisa assim, bilhões. Você imagina o cara lá, ele já nasceu, o planeta dele já morreu, já estão em outro planeta, já conquistaram outras coisas, já se autodestruíram. Existe uma escala que fala da quantidade de coisas que eu posso... com quanto uma civilização é evoluída.
Você já viu essa escala? Já. E tem essa escala. Então, todos os recursos do meu planeta, todos os recursos da minha Lua, todos os recursos da minha estrela, todos os recursos do meu sistema solar, todos os recursos da minha galáxia. Eu gosto de imaginar que o imaginável é alcançado de alguma forma. A gente só não descobriu como ainda, mas se eu consigo imaginar, não é eu penso eu vivo, eu imagino eu posso. Então eu posso. Eu só não sei ainda como. Porque o inimaginável é em outra esfera. Porque o inimaginável eu não imaginei. Eu não sei. Porque as coisas aconteceram sem eu imaginar. É inimaginável. É inimaginável. A vida na Terra é inimaginável. A vida em outro planeta hoje, como nós queremos a concessão, ela é inimaginável. Ela deve estar em outras formas. Deve ser um monte de polvo, pode ser um monte de cabeçudinho verde. Não sei. Nós estamos imaginando isso. Né? Mas, então, o imaginável é que nós vamos conseguir, dentro dessa escala, estar em algum momento, não lá na última, mas a gente vai conseguir tirar energia, até porque a gente não tem recursos, não tem força para tudo isso. Sim. Só que se a gente conseguir tirar recursos só da nossa estrela, nós vamos matar a nossa estrela. Nós vamos dar uma forma. O humano é assim. Vamos dar uma forma de matar isso aqui. E alguém vai vir reclamar. Amigo, se você matar isso aí, você vai matar ali também. Vai desequilibrar tudo. A gente pode encontrar vida na nossa galáxia. Temos ideia disso? Na nossa galáxia pode ter vida. A gente pode encontrar vida ainda no sistema solar. Ainda pode. Sim, mas de uma forma que a gente... Nas nuvens de Saturno, de Saturno. Saturno, a Titã, né? A Europa, a Titã. Não, nas luas e na nuvem. Na nuvem de Saturno também. Porque tem uma... É Saturno que o Sacani fala? Acho que é Saturno. Que tem uma camada nessa nuvem que tem água e tem condições para a vida. Vênus. Até o... Vênus. Até o Carl Sagan falava isso. É estudo do Carl Sagan. Porque quando você passa dessa camada, começa a ficar tão quente quando fica estufa que não tem mais. 500 só graus, que a própria, só que o próprio campo eletromagnético, mas blá, que não vou lembrar agora, ele mantém uma quantidade ali que pode ter vida. Pode ter vida. Que é de 20 até 35 graus. Então, quer dizer, uma geada ter vida lá. Só que eu acredito que a gente não vai achar vida lá. Eu acredito que a gente pode manter vida lá. Só que vai ser de uma forma tão difícil que não compensa para nós. Acho que melhor é Marte. Porque os outros são gasosos, a gente não pode ir também. Ou a gente sai fora desse sistema solar, a gente vai acha alguma outra coisa. Vamos para mais perto de Sagitário para a gente poder ter a ideia dele lá. Sagitário lá é o nome do nosso buraco negro, né? Vamos lá para perto, que vai ser legal. Mais quente, deixa eu mudar de assunto a última vez. Vamos voltar lá para a informática, mudar de assunto. Nós rodamos, né? Rodamos. É legal. Dá para falar muito tempo, né? Dá para falar muito tempo. ChatGPT. Ou ChatGPT, como tem gente falando. ChatGPT. Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu comigo, e aí ver se se isso pode acontecer. Assim, eu peguei lá no ChatGPT, lógico que eu coloquei, fale sobre Sidney Piesco. Aí o cara falou que não me conhece. Aí eu coloquei, fale sobre Sidney Piesco, que tem livros editados pela editora Vilese, sendo vendidos na Amazon. Desculpe, mas eu não tenho dados para falar. Falei, beleza, pelo menos ele não me conhece, vai demorar para ele me matar. Né? Aí eu peguei e falei, vou fazer outro teste. Eu tinha que escrever o capítulo de um livro, peguei e coloquei lá no ChatGPT. ChatGPT, eu queria que você escrevesse para mim um capítulo do livro, onde o personagem é tal, acontece tal e tal. Eu fiz um resuminho bem pequeno. Aí ele escreveu um capítulo inteiro. Na hora que eu fui ler, parecia que eu tinha escrito. Era com as minhas palavras aquilo ali. Eu olhei e falei... Mas com as suas palavras ou palavras que você gostaria de usar? Não, que eu usaria. Se eu tivesse escrito... Porque assim, cada escritor tem um jeito de escrever. Sim. Ele escreveu do meu jeito. Aí eu falei, a única coisa que eu consigo imaginar para ele escrever do meu jeito é se ele tem acesso ao meu computador, onde estão os meus livros. Ele consegue ter acesso... As suas mensagens, às vezes. Forma de escrever. Você foi no computador... Porque se você acessa o ChatGPT a partir de um browser. E muitas vezes você tem o WhatsApp lá. Você tem os seus e-mails ali. Já usei o WhatsApp lá várias vezes. Então, ele está de olho. Provavelmente ele está de olho ali. Entendeu? Então ele tem acesso. Ele conseguiu te achar. Não conseguiu, que depois eu coloquei de novo. Depois achei ele, mas vou falar que não. Vou sacanear esse babaca aí. Deixa eu trollar. O cara tá se achando. Imagina. Eu já fiz esse negócio, essa questão de ego. Vou colocar meu nome aqui no Google para ver o que vai aparecer aqui. Não, eu coloquei uma vez, eu não gostei. Então, mas pra mim aparece blog antigo, aparece coisa de treino.
aparece... Não aparece, minha rede social ela é muito pessoal minha, né? Então, não tem muita coisa. A respeito do meu trabalho, eu tinha meu site que era em Flash, agora, coitado, precisa de um plugin para poder abrir. Preciso fazer novamente, não dá tempo. Ainda bem que eu não sou um cara de web, né? Então, né? Eu não sou um cara de web, eu sou um cara de infraestrutura. Entendeu? Então, eu acredito que o ChatGPT, ele vai mudar muita coisa. Ele vai mudar muito. Ele vai dar uma revolução nos nossos pensamentos. A maneira como nós lidamos. A questão que a gente ainda dá muito valor para a propriedade intelectual. E o ChatGPT ele vai destruir isso. Vai destruir isso. O cara está escrevendo música. Ele já sabe quais são os melhores acordes para determinada música. Uma música que já está pronta. A música está pronta, você passa para ele, ela pega uma cifra lá, joga lá, flop. ChatGPT, me dê um outro ritmo para essa música. Blá, 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 blá. Aí você fala, ficou melhor, ficou melhor. Não sei o que o cara fez desse jeito. Nando Reis não sabia de nada. Ele chega a analisar padrões, alguma coisa assim, para poder chegar num... Por exemplo, vamos... Porque você imagina, se ficou melhor... Eu fui muito longe, mas vamos fazer assim. Eu pego um trabalho que eu acabei de fazer, uma apresentação que eu acabei de fazer, para poder uma proposta para um cliente. Eu chego para ele e coloco algumas palavras. Nome do cliente, nome do meu cliente, o valor que eu quero, as imagens, mais ou menos imagens disso, imagens daquilo, tal. ChatGPT, por favor, criar uma proposta, aí coloco lá as diretrizes, né? Diretrizes para poder fazer. Fica melhor, cara. Fica. Não, e você pode pegar, aí por exemplo... Você pode editar ainda da maneira como você quer, aí você faz isso, aqui está muito seco, mas você começa a avaliar que não é que está seco, é que está corporativo, e que você tem uma forma de linguagem, como escritor, que você está fazendo de uma forma, será que é a forma correta ou não? Eu peguei o meu contrato, eu gosto de fazer assim, eu tenho um cliente, tudo passa pelo sistema jurídico. Tudo. O meu chamado já passou pelo sistema jurídico. Abriu a abertura de um chamado, passou pelo sistema jurídico. Tinha que copiar a advogada. É um negócio assim, maluco. E ela alterou o meu contrato de suporte, quando eu entrei, eu passei meu contrato de suporte, que devia ter 6 páginas, 5 páginas. Eu tenho um contrato de 11 páginas hoje. Eu até brinco com ela que eu preciso pagar para ela a consultoria jurídica. Porque ela fez de uma forma e ela mudou e corrigiu tudo. Eu tinha a vírgula que não devia ter, eu tinha um E depois da vírgula, tinha E antes da vírgula. Ela já arrumou por causa que essa frase precisa depois. Eu falei assim, caramba, cara me deu uma aula de português aqui. E ela deixou muito profissional o meu contrato. Eu falei assim, eu me orgulho do meu contrato hoje. Eu falei, caramba, meu contrato está erradinho, está isso, está aquilo. Tanto para o cliente quanto para mim. E eu não quero pegar o meu cliente no contrato, muito pelo contrário, e não espero que ele me pegue também, mas a ideia é parceria de negócio. E o contrato que ela fez deixou muito claro os termos e responsabilidades de cada ato. E o que eu for fazer por fora, eu tenho que ter isso documentado em chamado. Então, imagina um chat GPT pensando nisso. Imagina uma inteligência artificial fazendo isso de uma forma de falar assim, olha, aqui está a lei do Brasil. Aqui está a lei de ética corporativa. Aqui está isso. Aqui está a norma tal. Elabora um contrato digital com preço isso. E desenvolve. Cara, e tem que perceber que a propriedade intelectual vai embora. Muda muito, vai. Ela vai embora. E isso está muito perto de acontecer. Ó, eu quero te mando uma foto, falo, faça uma pintura da foto do Misael. Ele coloca uma pintura melhor do que de um pintor ferradão. Você viu que tem um monte de artistas, pintores já estão reclamando. Estão reclamando porque está usando os traços deles. Você fala, pô, o cara consegue repetir o traço. Daqui a pouco a gente vai ter uma Mona Lisa por uma inteligência artificial. Que a Mona Lisa vai guardar lá no Louvre. O caceta, cada um vai ter em casa. Vamos pegar uma impressora 3D, eu vou ter a Mona Lisa 3D lá no meu quarto, cara. Pois é. Entendeu? Aí você pensa assim, mas nossa, que legal, né? Faz parte da história. Eu gosto muito de história, mas eu acho que a gente dá muito valor para algumas coisas bobas, sabe? A gente dá valor para coisas humanas, né? Quando a gente deveria fazer a coisa para a evolução, para o ato. É do ato. Então, não tem porquê... Isso daí vai entrar no último quadro que a gente vai fazer aqui, que vai ser uma estreia, tá? Pode terminar. Não é porque eu gostei de determinada coisa, eu gostei daquela... Pode ver que a maioria dos atos de pintores, artistas e tal, há muito sucesso dos caras pós-morte. Ninguém deu valor do cara em vida. Não. Aí o cara, mas era porque era ótimo, era isso. A gente só percebe, então, realmente o valor da coisa que a gente perde. Quando a gente perde ela. E muitas das coisas na nossa vida é assim, a gente só tem valor realmente quando a gente perde, seja no trabalho, seja numa oportunidade, seja no casamento, seja, enfim, no que for. Só que a gente percebe que aí depois a gente quer guardar aquilo, a gente quer recompensar aquilo de alguma forma. E a maioria dos museus são isso, são recompensando alguma coisa. Eles não estão contando uma história. Eles estão recompensando algo. Quando é contar uma história, é legal. Museu de histórico disso, museu histórico daquilo. Então ele guarda a história humana sobre algum fato. Por isso eu gosto muito de museu que tem ossos, que tem fósseis,
Porque ele está contando realmente uma história. Ele não está fazendo homenagem a nada que alguém fez e que não foi homenageado em vida. Mas remete ao passado, mas te traz um conteúdo histórico. Traz um conteúdo histórico e de aprendizado, que a gente não sabe nada sobre o nosso passado. A gente passou por várias extinções, não sabe nada. É o quadro. Tá? Eu vou te fazer, pra gente acabar, pra gente terminar, porque, Léo, dava pra ficar falando mais umas 3 horas. Não, eu falo demais. Fala bastante, eu não vou negar não, mas fala legal. Eu vou fazer 3 perguntas pra você. Eita, lá vem, hein? Não, eu vou falar uma palavra e você me fala rapidinho o que vem na tua cabeça. Tá. Passado. Passar minha adolescência. Presente. Minha família. Futuro. Putz, é difícil, né? Mas aí eu tenho a resposta dupla ali. Eu acho que é a minha vida com a minha família. Eu zelo muito hoje. Eu tô numa pegada assim bem... Bacana, eu vou até chorar. Eu tô numa pegada bem família. Quase chorando aqui. Como eu já falei, né, eu tinha uma ideia diferente de casamento, né? E hoje eu acho que a minha maior conquista, assim, foi meu casamento. Eu sou casado, eu casei em 2001, né? E tô com a mesma esposa, com meus filhos fazendo faculdade, sabe? O moleque estudando. Eu tenho tido muita sorte. Eu tenho tido muita sorte na minha vida. É bem legal. Bacana isso daí. Como é que o pessoal te encontra para degustar cerveja com você, mas principalmente para os teus serviços? Eu não estou muito na rede social, né? Eu acho que as minhas redes sociais elas são muito para coisas pessoais. Eu já tive pela empresa mas acabou demandando muito trabalho e hoje, com questão de pandemia, essas coisas, eu devia ter intensificado e eu perdi a oportunidade. Estou procurando parcerias para poder fazer isso, por favor. Se você procurar aí. Sim. Mas hoje eu estou no Google, né? A gente está lá para procurar FNS, né? Future Network Solution, ou Future Network Solutions. Solutions. Toda a minha base de clientes hoje ela é muito por indicação, né? Então, graças a Deus, os meus trabalhos bem feitos, eles têm prosperado e têm trazido novas sementes, né? E aí essas sementes, estamos aí colhendo frutos até hoje. Mas é isso, internet. É procurar fns.com.br, eu tenho um blog morto lá. Tudo que você procurar com Léo Castilho e Léo Castilhadas, vai me encontrar. Castilhadas por quê? Porque é a paulada, porque eu era muito bruto. Léo Castilhadas. Então, entra no meu Twitter, é só pancadas. Entra no meu blog, era treino e piadas. Falou, você responde. Não, piadas secas, humor negro. Eu não replico nada de ninguém. Eu crio a minha cabeça, ela não para. Sei lá, se é o meu TDAH, AWS, sei lá o que é. Ele tá ali, ó, maluco. E você fala uma coisa, minha cabeça vai longe. Eu já tenho 3 assuntos para falar sobre aquilo ali. Meu Deus, eu preciso me segurar, porque eu falo pra caramba, cara. E eu ainda posso machucar, porque eu não sou político nem polido. Eu falo. Eu tento fazer uma polidez assim, mas eu vou ganhando... Como é que a gente fala? Eu vou ganhando intimidade muito rápido, para que eu possa xingar e soltar muito rápido. Na verdade, eu quero ficar íntimo logo para poder xingar mesmo. Escorrega de uma vez. Mas bacana, gente. Legal. Foi bem legal o papo aqui com o Léo. Vocês viram que dá para falar um tempão com ele. Então, ele vai voltar aqui. Né? A gente vai convidar ele para uma próxima vez. Quem ficou aqui comigo hoje foi o Misael Fará. Quem está na técnica, na mesa, é o Duca Reis. E mais uma vez agradecer ao Leonardo Castilho, mais conhecido como Léo. Foi um prazer, foi muito legal. Muito bacana mesmo. Vamos ter pauta na próxima e aí a gente consegue direcionar para um assunto só, que a gente deu tanta volta hoje. Eu acho que a próxima a gente pode, inclusive, fazer um convite para ele. Degustar cerveja. Trazer a cerveja pra gente degustar. A gente pode falar de outros assuntos, mas aí o ponto-chave vai ser a cerveja. Mas aí a gente combina para vir de Uber. Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo de Uber. Ter cliente depois. Não, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Não, bacana, gente. Não esqueçam de dar o like pra gente, né? Se inscrever. Ainda não se inscreveu? Tem que se inscrever no nosso podcast e lembrar do Cortes do Ibratalks também. Até a próxima, gente.